Então, frente ao pedido de vista, e como coloquei na última oportunidade, um pedido super delicado, e a gente está aqui também para assumir questões super delicadas, né? A gente quer deixar bem claro que todos que apoiam, eu digo por mim, mas eu penso que transmitam aos demais representantes do município, que um servidor que desempenha melhor suas funções é um servidor respeitado. E um servidor respeitado é um servidor que também ganha condizente com suas funções desempenhadas. Dentro do município a gente sabe que alguns ganham a carência disso, a desejar disso, não chegando nesse respeito, e outros servidores também, que não são servidores na prática, têm que restituir os cofres do município, o bolso de todos nós, por uma questão simples e popular de roubo, né? Muitos servidores têm os ditos fantasmas e etc. Então, por muitos de respeitarem o município, alguns, e às vezes muitos também, ficam desrespeitados sempre que respeitam o município, que respeitam os cofres públicos. Então a gente pensa que os servidores devem ser valorizados, mas infelizmente a gente vive um quantitativo muito grande, não homogêneo, não dentro do município de Januária, mas no estado, na nação e quiçá no mundo. Prosseguindo, esse projeto, eu queria pedir desculpa por um pedido de vista nesse momento, sendo que ele tramitou, ou deveria ter começado a tramitação em 2013, e ele retornou a essa casa em 2014, após ser retirado pelo Executivo para um estudo de impacto financeiro. Importância é essa prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então ele retornou para essa casa em 2014 e, ao retornar, eu pedi vista no segundo tempo, quando fui provocado também pelo controle social da cidade. E eu baso o pedido de vista nas seguintes importâncias. Não sentimos que o número de servidores que implica o respectivo projeto está quantificado. Se são 2, 3, 6, 10, 15, 20, né? Se é meia dúzia, quantos que são. Sentimos essa carência. Para quando estão previstas tais aposentadorias, também sentimos essa carência. Se é sobre a responsabilidade da Previjan, que vive um momento delicado dentro do município de Januária, o que aconteceria se tais servidores fossem transferidos ou removidos? Cadê essa previsão na LDO, que a gente votou em 2013? Ausência de um parecer do Conselho de Saúde, né? O Conselho de Saúde nem sabe que esse projeto tramita, é como o Conselho de Saúde é como se o projeto não existisse. Da mesma forma, uma ausência de parecer da Previjan, que também, numa consulta que eu fiz verbalmente, também desconhecia o presente projeto. Infelizmente, a gente não tem uma formação dentro do corpo de vereadores que permite uma análise técnica de todos os projetos, e de muitos projetos fica essa carência. Eu também se senti incomodado quando no artigo 1º do respectivo projeto é colocado que o concurso público para esse cargo, que é um cargo de técnico em vigilância sanitária, far-se-á somente em nível superior. Então deixa de ser um cargo só para técnico, tem que ter curso superior, né? Então é algo também que eu embaso o pedido de vista. No artigo 2 é colocado que outras vantagens são irrevogáveis. Senti uma palavra também com muita veemência que deve ser analisada com devido cuidado, com devido carinho. O projeto ele faz menção a outros projetos do âmbito do município. Nisso não tinha obrigatoriedade de ele estar anexado, então eu fui atrás deles, que são os projetos 1962 de 2003 e o projeto 1909 de 2001. Ou seja, quando a gente abre o corpo do projeto, ele faz assim, conforme aquele outro projeto tem que ser consultado, né? A gente analisa esse projeto ignorando a fonte que ele está citando.
como se a gente estivesse largando do zero. E não está largando do zero, ele já está pegando uma legislação em andamento e está complementando de alguma forma, né? De uma forma supressiva, aditiva, ele está complementando. Então a lei 1909 coloca que esses servidores, eles são da área de raio-x e substâncias radioativas. E esse novo projeto já acrescenta para aqueles servidores que vão tratar do lixo hospitalar e da parte de rotular produtos químicos. Então, no final dessa análise, né, consultei o Previjan, consultei o contador, eu senti a importância da gente ponderar a lei de responsabilidade fiscal, que nesse momento nos remete à importância do estudo de impacto financeiro, que mesmo que no primeiro instante não tenha impacto para os cofres públicos, vai ter um impacto no momento da aposentadoria dos mesmos. E conforme a nossa lei de responsabilidade fiscal, eu gostaria de colocar para os colegas a possibilidade de aguardo de um estudo de impacto financeiro do respectivo projeto, porque eu penso que eles devem ser valorizados. Só que as outras categorias também vão querer essa valorização, não que mereçam, merecem muito mais do que talvez médicos estão ganhando 50, 100 mil, eu não sei quanto. A gente não pode fazer vista grossa nem para aqueles mais guerreiros da base e nem para os gola branca do ápice, do topo. Mas as outras classes que ficam cheirando monóxido de carbono atrás do caminhão, as outras classes que ficam respirando pó de giz durante 20, 30 anos, também vão querer esse reconhecimento, também vão querer esse respeito. Ou seja, cabe no momento um estudo de impacto financeiro que está dentro da Lei Federal de Responsabilidade Fiscal. Então eu coloco na mesa, não é um pedido de retirada, mas um pedido de aguardo da respectiva importância. Qual é essa importância? Estudo de impacto financeiro, que vai resgatar a nossa LDO e analisar se isso está previsto, como é que isso vai acontecer, como é que não vai acontecer, e vai nos resguardar desse parecer, garantindo que esse projeto, após aprovado por essa casa, não vai sofrer nulidade. Então eu coloco, peço à mesa, né, para colocar em votação o pedido de aguardo de estudo de impacto financeiro. Não é retirado, é aguardo. Então está aqui o respectivo projeto e o pedido de votação plenária. Os senhores acabam de ouvir a explanação do vereador Pedro Osório em relação ao projeto de lei, e o que eu vou fazer usando do bom senso que eu sempre usei, e quando do embate, se necessário, também. Eu vou colocar em votação, preste bem atenção, fique bem claro, e vou colocar também em votação o pedido do vereador Pedro Osório. Com isso, quer estar resguardando o direito daqueles que querem votar, daqueles que não quiserem votar, e resguardando o direito daquele que querem ter uma resposta jurídica. Então, eu coloco. Então eu vou ler para que os senhores, para que fique bem claro. Projeto de lei complementar 003/2013, que dispõe sobre direito de vantagem a servidores que operam em área de risco. Conforme a lei complementar 101/2000, também conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, exige
do Executivo Municipal, do IEF, estudo de impacto financeiro, antes de receber o pleno aval desta Casa Legislativa para a realização desse estudo. Deve ser ponderados com maior ênfase nos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que, sem o cumprimento dos quais o projeto de lei municipal pode cair em nulidade. Em votação, em discussão, a palavra é do vereador Manuel. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, assistência aqui presente, meu boa noite. Eu quero manifestar, senhor presidente, sobre esse pedido. É louvável a preocupação do colega vereador Pedro Osório, mas diante do projeto já tramitar nessa casa há bastante tempo e também com parecer favorável da assessoria jurídica dessa casa, da SCAL, e diante do impacto financeiro que já foi previsto também no município e que não vai causar nenhum dano ao erário público e é um direito resguardado pelos servidores, eu quero dizer que meu voto é contra o pedido, respeitando a preocupação do colega, mas meu voto, já quero deixar claro aqui, que é contra esse pedido e que esse projeto seja votado em pauta, está em pauta e que seja votado ainda nessa sessão. Muito obrigado. Continua em discussão. A palavra, vereador J. Ferreira. Senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente, caros colegas vereadores, assistentes aqui presentes. Senhor presidente, é um projeto que, como o Manel disse, já está aí tramitando há muito tempo aqui nessa casa, e dizer que a preocupação do Pedro Osório realmente é louvável, mas nós queremos aqui lembrar que alguns amigos, às vezes vereadores, não sobem aqui nessa tribuna para manifestar, é porque todos os projetos que chegam nessa casa são discutidos entre as comissões, aliás, são todas as comissões juntas, e é por isso que às vezes alguns amigos vereadores não sobem aqui. Então todos os projetos que chegam nessa casa é discutido entre todos os membros de comissões, ou seja, todos nós aqui fazemos parte de comissões, exceto o presidente e a secretária Renata. Meu voto também é favorável nesse projeto, com todo o respeito à preocupação do caro colega vereador Pedro Osório, e como ele disse, que outras classes também, com certeza, irão querer ter esse privilégio, mas nós temos que analisar também, não é todos os projetos que chegam nessa casa que nós vamos votar na escura. Tivemos aí, portanto, o parecer jurídico dessa casa, analisamos o projeto, tivemos tempo suficiente para vermos, então, portanto, meu voto é favorável. Tá, eu vou a favor, eu sou contra o pedido. Senhor presidente, vamos ver se o doutor e eu isso, dois quadros. Verdade, Família Januário, é importante sentir que ninguém aqui é contra, A gente pede prudência. O que eu ganho sendo contra? Cadê o R$1 que eu ganho sendo contra? Não ganho nada sendo contra.
Só que eu estou dando um dinheiro muito mais importante do que está no meu bolso, que é um dinheiro de quem nem tem dinheiro, que é a população de Januária. Então o que eu ganho sendo contra? Eu não ganho nada sendo contra, não. Eu até perco. Estou perdendo alguns amigos, mas vou assumir isso. Se eu perder de fato, nem amigo eram, né? Não sou contra de maneira alguma. Eu peço prudência, né? Eu me sentindo com os outros servidores, vou querer também o mesmo reconhecimento. Não adianta a gente dar um reconhecimento muito maior que o município não pode pagar. O município está podendo pagar nem o que está aí. Se botar um pouquinho a mais, aí que vai à falência mesmo. O município está arcando nem com o compromisso de hoje. Você vai aumentar o compromisso para amanhã, não sei quando que será esse amanhã. É muito mais importante falar no meu bolso. Eu estou falando no bolso de pessoas que essa hora estão sendo violentadas fisicamente, sexualmente, moralmente. Problema de estrada que vocês sabem melhor do que eu, de água, de sobrevivência, de esperança no futuro. A SCAL, ela dá um parecer, mas a população votou foi nós. Eu não vi em santinho nenhum escrito SCAL. Ou então vota lá, vereador vice-SCAL. SCAL não votou em ninguém aqui não. E a SCAL, ela dá um parecer muito técnico. Nesse parecer muito técnico, muito frio, ele só vê se está escrito legislativamente correto. Já botou todos aqui uma saia extremamente justa. E eu não quero entrar nessa saia justa não. Nem legalmente, nem moralmente. A classe coloca que tem uma lei federal amparando. Eu me sentia ótimo se essa lei tivesse anexada ou citada no anexo do projeto. Eu penso que abre procedente para as outras classes. O tempo que Manuel Matos e Jota colocou que demorou é um tempo de amadurecimento do projeto também. O projeto, senão a gente votava tudo em primeiro turno. O projeto ele demora um pouco mais aqui para a gente amadurecer. Eu fui começar a analisar ele no finalzinho. Um erro, dá para melhorar, dá. Pedir desculpa no início por isso, por fazer essa análise mais criteriosa no final, porque fui provocado no final. E eu fecho a minha fala com a seguinte importância. São pessoas que eu tenho um baita carinho, mas eu não posso fazer média com ninguém com dinheiro público. Caridade eu faço com o meu dinheiro. Tiram no bolso de cada um e façam o que quiser. Com dinheiro público, não. Com dinheiro público vão responder mais cedo ou mais tarde. Um embasamento legal, muitas pessoas estão começando a entender. Eu estou engatinhando, alguns estão uns passos na frente. Então, eu agradeço o espaço por me fornecido mais nesse momento. E se eu for citar erro que o projeto que o Executivo manda, a gente vai amanhecer o dia aqui. Peço licença. Continue em votação. Em discussão, desculpa. Aloysio. Venho aqui também, senhor presidente, manifestar o meu voto, nesse momento, nessa pauta. Eu sou contra estar aí, colocando em escudo, porque a gente sabe. Eu nasci aqui, fui criado aqui, e conheço muito bem o pessoal da vigilância sanitária, o pessoal que trabalha com raio-x, e a gente sabe o risco de vida que cada um corre. E como foi bem estudado por essa casa, por os novos colegas que aqui estão, o impacto financeiro já tem, não vai ter perda nenhuma para o município. Porque o impacto já nos mostra isso aí, porque deixa bem claro para nós que eles não vão perder aquela questão da insalubridade, então não vão perder a questão dos fluorescentes, só vai manter. Então não vai ter, não vão aumentar mais nada, não vai acrescentar mais nada. Simplesmente vai dar o direito a cada um deles, que a gente sabe o sofrimento que é. Você trabalhar hoje, somente na área de fiscalização, hoje os nossos açougues em Januária têm uma qualidade, inclusive porque graças a esses profissionais enfrentarem, a gente sabe que teve uma grande dificuldade, para poder realmente chegar lá e fiscalizar e dar uma carne de qualidade para o nosso povo. Porque hoje a gente pode chegar em qualquer açougue e ver que mosca varejeira não está sentada. Então eu voto contra o pedido. Em discussão, eu quero deixar claro o seguinte: quem concorda, permaneça. Não, desculpa. Quem discorda do pedido do vereador, permaneça sentado. Aquele que concorda, fique de pé, por favor. Vereador que concorda com a solicitação do projeto, do pedido do vereador Pedro Osório, quem concorda,
Aliás, quem discorda, permaneça sentado. E quem concorda, permaneça de pé. Vereador. Gostei com o voto de todos os presentes, exceto o vereador Pedro Osório. Agora o projeto em discussão. Novamente eu peço licença, destacando que a gente não é contra. Então, dentro do projeto, eu vou me abster. Abster significa que, nesse momento, você não está nem favorável nem contra, né? E não significa covardar também e sair do plenário, né? Você está pedindo neutralidade nesse momento. Então, estou me abstendo, não estou nem votando nem contra e nem a favor. Pesando novamente que a gente quer esse reconhecimento, mas esse reconhecimento tem que ser igual para todos, conforme o artigo 5 da Constituição, que todos são iguais frente à lei. Eu não posso fazer média, eu não posso fazer política, eu não posso fazer campanha com dinheiro público. Então, eu agradeço e só destaco que o voto é de abstenção e não de negação. Agradeço e peço licença. O projeto de lei 003 em discussão. Com a palavra, vereador Romeu Matos. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, assistência presente, mais uma vez, meu boa noite. Eu quero deixar bem claro aqui nessa tribuna que a gente não está aqui para fazer média com dinheiro público. A gente tem que ter responsabilidade. Não estou dizendo que o vereador é irresponsável, nem que nós somos irresponsáveis. Mas a gente está tratando de votação de um projeto de grande relevância, de grande importância para os funcionários da vigilância. E tem os outros que possam ter o direito, que venham para essa casa. Se tiver o direito, nós vamos votar a favor. Eu voto a favor. Se não tiver, sou contra. Então quer dizer que eu não estou fazendo média com senhores funcionários. Estou aqui cumprindo com o meu dever de vereador que o povo me colocou para eu estar aqui nessa tribuna defendendo o direito de cada um. Muito obrigado. Em discussão. Com a palavra, Jota Ferreira. Quero falar que a média aqui não existe, primeiro presidente que volta nessa tribuna, não existe média. Simplesmente, eu acho que nós vamos votar, são 15 vereadores que estão representando o Legislativo de Januário, e cada um tem a sua opinião, ou seja, tem também os estudos. Então, todos nós aqui votamos, né? Quem é contra, que vote contra, quem é a favor, que vote a favor. Eu acho que cada um tem o direito do voto. Cada um foi votado aqui pelo povo de Januário e cada um tem a sua opinião própria e tem o direito de votar. Certo? Eu estou votando a favor, senhor presidente. Em discussão. Dudu. Fala, vereador Dudu. Sou vice-presidente, senhora secretária, caros colegas vereadores, assistência presente, boa noite. Gostaria só de manifestar o meu voto, senhor presidente, e dizer que tenho uma honra muito grande de votar a favor de um projeto que beneficia o cidadão que trabalha na área de risco e que dá produção, que ajuda o município, que ajuda também todos os cidadãos januarenses com o seu trabalho. E não vejo aqui na Câmara que nenhum vereador faça uso de recurso público para se beneficiar com voto aqui não. O projeto é para ser votado. Se não for para ser votado, não coloque em pauta
Se vier para a pauta, o vereador tem o direito de votar contra ou a favor. Então, gostaria de deixar claro que o meu voto e dos colegas, eu acho que não é voto em barganha de campanha, de se beneficiar, não. Eu acho que é uma honra muito grande a Câmara estar delegando esse direito a esses servidores que poderão, daqui a um tempo, se aposentar com os seus direitos adquiridos, que é através do seu trabalho. Ok? Boa noite e até mais. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam com o mesmo permaneça como se conta. Projeto de lei complementar aprovado. Aprovado. Projeto de lei complementar 003/2003 aprovado em segundo turno por 14 e um. Você não vota, Cris. O Murilo só tem poder de voto nos empates. Não, eu posso trocar aqui lá e voltar também. Não é só assim não. Ele só vota se empatar. Não, eu posso sair daqui lá e voltar. Posso. Eu posso. Mas tudo bem. Tudo bem. 14 votos a favor e uma abstenção. E Pedro Osório. Passaremos agora para a segunda votação, discussão e votação, desculpe. Em segundo turno, projeto de lei 003/2014 que retira do uso comum do povo para o domínio privado do município imóvel que especifica e dá outras providências. Proposição do prefeito municipal. Em discussão. Palavra vereador Pedro Osório. Então, novamente, eu agradeço e peço licença. Na discussão do respectivo projeto, só situando, é um projeto mandado pelo Executivo, e esse projeto, mesa, colegas e todos aqui presentes, né, todos da família Januária que hoje nos brindam, é o seguinte: ele pega um único terreno praticamente que tem no bairro de São Francisco, que é aquele anexo à Boa Vista, e doa para a Mitra construir, conforme o corpo do projeto mandado pelo Executivo, Centro de Formação Humanitária, né? Vai doar para a Igreja Católica e vai construir um Centro de Formação Humanitária. Então, é um mundo de casinhas, é um deserto de casinhas, como eu citei em outros momentos nessa tribuna, é um deserto de casinhas, e na periferia tem um terreno, que seria doado o pensamento do projeto, o objetivo do projeto, doado para a Mitra, para a Igreja Católica, construir um galpão, um espaço que ela denominou como Centro de Formação Humanitária. Ela não, o projeto do Executivo. Porém, no entanto, todavia, a carta que o nosso respeitadíssimo, pessoa que a gente tem altíssimo respeito, o Dom José Moreira da Silva faz para a Prefeitura, coloca que é para a implantação de assistência solidária, social e pastoral. Eu senti que esses termos foram maldosamente modificados pelo Executivo, para passar de maneira mais fácil, goela abaixo de cada um aqui presente, em nome do Legislativo. Não colocaram, conforme a carta do bispo, implantação de assistência solidária, social e pastoral. Colocou no corpo do projeto. Deixa eu ser bem honesto ao ler o mesmo na íntegra. Colocou aqui: trata-se de uma entidade humanitária de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que deu Ctrl-C e Ctrl-V mais uma vez no tripé do Instituto Federal, né? Pegou lá pesquisa, ensino e extensão. Isso não é a Mitra, isso é o Executivo, né? Pegou e colocou que é para ensino, pesquisa e extensão. Porque se colocasse de maneira tendenciosa, a Câmara não poderia nem votar, porque o Estado é laico. O que significa o Estado ser laico? O Estado laico, ele é sem religião, não conduz a população para nenhuma religião, sendo esta de livre escolha de cada cidadão, né? Não é contra nenhuma, e também não estimula, não conduz, não empurra para nenhuma linha religiosa. Conforme o artigo 5 da Constituição Federal, todos são iguais frente à lei, independente de sexualidade, de religião, de etnia, independente de naturalidade, nacionalidade.
Artigo 19 da Constituição Federal também coloca que é vedada à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Isso não pode fazer, conforme a Constituição Federal. Então, eu senti que o Executivo modificou o teor da carta enviada pelo bispo, que é uma pessoa que tem um altíssimo respeito meu, tenho certeza de todos, mas o Executivo eu sinto que não foi tão feliz ao mandar esse projeto de lei. Com algumas importâncias como: no corpo do projeto, eu destaco que ela coloca que não vai ter nenhum ônus para o município, né? Fica sem ônus da municipalidade, que em caso de extinção da entidade, que não vai ocorrer, lógico, dentro de um prazo de 5 anos, será devolvido para o Executivo. 5 anos a gente já está assumindo compromisso com outro governo, né? E um dos maiores questionamentos dos governos que entram na área é o que os outros deixam. Então você já está fazendo um compromisso com o outro, né? O outro fiscalizar. Você quer assumir dívida, quer fazer compromisso, você faz para dentro desse mandato. Não fica comprometendo os outros, não. Porque depois não se dá para fazer mais nada, você fala pela má herança que eu herdei. E a gente está fazendo o mesmo, né? Então já fez um compromisso aqui para 5 anos que transpassa, ultrapassa, pula para o outro mandato. Eu gostaria de pesar também que é uma instituição riquíssima, não só falando no âmbito municipal, como no âmbito estadual, nacional e global. Pesar também que a gente aluga imóveis da Mitra, né? Quanto que não vale o aluguel da Secretaria de Educação? A gente aluga alguns imóveis da Mitra e agora vai doar para ela alugar amanhã para a gente? Que isso, gente? A gente vai doar para ela alugar amanhã para a gente? Então, uma questão, eu vou assumir a partir de agora, como foi no projeto passado, uma postura que para mim é uma postura correta, uma postura de homem, uma postura que vai deixar minhas calças no lugar que elas estão. Só que é uma postura eleitoralmente, politicamente suicida, mas vai me fazer despedir como homem que eu quero ser. Voltando, eu quero pesar o seguinte, que a nossa Lei Federal 10.257 de 2001, conhecida popularmente como Estatuto das Cidades, uma lei federal, prevê a obrigatoriedade, nesses casos, de um estudo de impacto de vizinhança, que abrange também no seu artigo 37 dessa lei federal, uma análise de impactos ambientais, contemplando as seguintes importâncias que devem ser analisadas no local: adensamento populacional, uso e ocupação do solo, presença e distribuição de áreas verdes, transporte e tráfego na região, paisagem urbana, patrimônio natural e cultural. Isso foi pesado? Isso foi enviado para a gente? A gente tem algo anexo a essa lei assim. Conforme a Lei Federal 10.257 de 2001, aqui está o estudo de impacto de vizinhança. A gente escutou aquelas pessoas, independente da opinião delas, a gente também pesou a lei? Eu tenho certeza que não temos. Portanto, é um projeto também que não tem legalidade para ser votado nesse momento. É uma questão totalmente imparcial de religião, imparcial de qualquer outra importância, mas pesando os seres vivos que representamos. O croquis que eu apresentei e despeço com ele, prevê na área uma praça, ou seja, a gente está desrespeitando o que já estava previsto no local. É um deserto de concreto que vai receber mais concreto. Vai ter uma árvore nesse deserto de casinhas. Eu estou assim, lamentando os índices, os maus índices que vai aparecer lá na frente. Índice de tudo que uma pessoa pode fazer num ambiente incoerente para criar família, incoerente para ver seus filhos crescer. Não tem uma praça no centro de convivência, isso aqui era para a praça. Vai doar, o município não consegue tomar conta, dá para os outros. Vai entregar o município inteiro. Então,
Não dá. Então, eu novamente peço, conforme Lei Federal número 10.257 de 2001, que prevê um estudo de impacto de vizinhança, com destaques para os artigos 36, 37 e 38, que deve ter a tramitação nessa Câmara, interrompendo esse projeto, para, após recebê-lo e anexado no projeto de lei, ser votado para continuidade do melhor sentido para aquelas vidas. Então, novamente, eu entrego aqui um pedido. Vista a experiência do primeiro projeto, que eu argumentei e peço desculpa se eu gastei saliva, eu vou pedir uma nova vista para esse projeto também, seguindo uma recomendação da mesa. Eu penso que se eu não esperar também os colegas de engenharia do que eu trouxe, eu vou quebrar a cara mais uma vez, né? Então eu peço vista, agradeço e peço licença. Concedo à vista. Passaremos agora para a discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei 005/2014, que dispõe de criação e denominação do Centro Municipal de Educação Infantil, Januária, proposição do Prefeito Municipal. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Projeto de Lei 005/2014, aprovado em segundo turno por unanimidade dos presentes. Passaremos agora para a discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei 006/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente ao exercício 2014. Proposição do Prefeito Municipal. A palavra é do Manuel Matos. Senhor presidente, secretário, senhores vereadores, assistência aqui presente, mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, gostaria, na forma regimental, de propor a correção do artigo 1º do projeto de lei número 006/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente no exercício 2014, onde consta digitado o valor de R$30.000, que na redação final do projeto seja corrigido para R$20.000, que é o valor total do crédito especial a ser aberto no orçamento vigente do exercício 2014, conforme consta do parecer jurídico da SCAL e nos pareceres de primeiro e segundo turno das comissões permanentes da Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. A palavra é do Pedro Osório. Gostaria também de pedir aos colegas para se ater aos temas. Então, perdeu. Tá, mas voltando, dentro do projeto 006 é o seguinte: abertura de crédito especial no orçamento 2014. A gente já começa o ano pedindo abertura de crédito. Então, que planejamento foi esse do ano passado? Né? Cadê o que a gente tanto trabalhou em RDO, em LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, PPA? Né? A gente já começa o ano pedindo abertura de crédito. Eu escutei aqui nessa tribuna também, em duas ocasiões, que os projetos são devidamente trabalhados em comissão, que a SCAL analisa e não escapa erro. Né? Isso na sexta-feira eu levantei esse erro. Pede R$30.000 e justifica 20.
Ah, então não escapa erro. Não, isso é segundo turno. Como é que não escapa erro? Volta aqui os colegas que falaram que não escapa erro aqui. Não, todo mundo é passivo de escapar erro, mas não fala que não escapa erro, não. Não fala que é o maior goleiro do campeonato, não. Porque é passível, é humano escapar erro mesmo. Então o projeto ele começa pedindo 30 mil reais. E na hora de justificar, justifica 20. 10 mil reais sobre um caminho. De 10 em 10, né? A gente vai longe. Eu questiono também, esse projeto, ele é um TAC, termo de ajuste de conduta, entre os municípios de Pedras, Bonito, Cônego, Itacarambi e Januário, para custeios de despesas com recreação e aquisição de medicamentos para adolescentes acolhidos, né? E nisso a gente não tem o TAC, está pedindo o recurso e a gente não tem o TAC. Ou seja, qual foi esse valor em outros momentos? Eu questiono isso, qual foi esse valor? Será que esse valor um dia não era 5 mil? Se eu faço uma previsão X, depois eu não posso falar que eu quero 10X, não. Você pode ter uma margem de no máximo 20% de erro. Você fala, para equipar esse auditório eu preciso de 50 mil. Depois eu não posso falar que preciso de 1 milhão, não. Então a gente não tem um valor desse TAC em outros momentos, não tem nem um TAC em mãos, né? Questiono cadê o planejamento do executivo, que logo no dia 3/2 pede para reabrir o crédito, sendo que a gente terminou de votar essas importâncias. Então, novamente, eu coloco e acentuo um acentuadíssimo falta de zelo também por parte do executivo que mandou isso para essa casa. E com coisa pública, a gente infelizmente não pode ser tão amador, né? Então eu coloco que nesse momento, sem essas informações, o meu voto, mais uma vez, é abstenção. Eu só quero base para a gente nos garantir e garantir as pessoas que a gente tem responsabilidade. Agradeço pela sua licença. Projeto continua em discussão. A palavra é do Dona Mota. Senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores, assistência presente, mais uma vez, volto a essa tribuna, manifestar sobre esse projeto. É um crédito especial, suplementar, ele não é previsto no orçamento, por isso que está aqui nessa casa hoje, para ser votado um crédito especial. Ele é um TAC da promotoria pública que fez com o município de Januário e outras cidades para que esse dinheiro entre aqui. Tem que ser aberto um crédito especial que é no valor de 5 mil reais da cidade de Conde do Marinho, Bonito de Minas, Itacarambi e Maria de Pedras, Maria da Cruz. Se não tiver abertura desse crédito, esse dinheiro não pode ser entrado aqui para manutenção das casas do Servi, Casa de Passagem, outras entidades, Pequeno Davi. E também sobre o valor, um erro de digitação, eu já pedi para que seja corrigido, de 30 mil para 20 mil reais, foi um erro de digitação, mas que vai ser corrigido na redação final. Quando aprovado e votado nessa casa, que for para o Executivo, já vai corrigido por essa casa o projeto de lei número 006, que já está pedindo a correção ali, dos 30 para 20 mil reais. Então quero manifestar aqui, senhor presidente, o meu voto, que é favorável a esse projeto, porque é um crédito especial. E para ser incorporado no orçamento, tem que ser votado por essa casa, porque não é previsto no orçamento. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Renato.
Boa noite, senhor presidente, colega vice-presidente, caros colegas, plateia, assistência presente, muito obrigada pela participação. Eu gostaria de lembrar que é claro que vão existir erros, né, igual como houve no PPAG, um documento de mais de 1000 páginas, é impossível não haver erros. E um documento desse que foi enviado para a Câmara, em que se pede 30 e justifica, até o momento que a gente estava votando nas comissões, o valor era de 20 mil, o parecer foi de 20 mil, e no erro de digitação veio escrito 30 mil. E o que vai ser retificado agora, como foi a emenda proposta pelo vereador, que está disposta no artigo 175, parágrafo 3º do nosso regimento. A emenda em segundo turno é votada independentemente de parecer e pode ser remetido para a redação final. Então, nesse momento, a gente vota essa emenda, solicitando, né, a correção que foi digitado corretamente para os 20 mil, e depois a gente, na hora que o projeto, né, que for votado aqui, vai ser com os 20 mil. Em momento nenhum, o executivo maldosamente quis colocar 30 mil e surrupiar 10, como fica parecendo, mas simplesmente no erro de digitação, que passou despercebido, inclusive por nós vereadores, que até então, nas reuniões de comissões, discutiu o valor de 20 mil. Né? Esse pacto que foi firmado é para construir, gente, uma casa de acolhimento para adolescentes, para crianças, em que 4 municípios estão envolvidos, em que 4 municípios vão dar a contrapartida de 5 mil mensal, e que já está atrasado desde janeiro. Então, assim, os adolescentes da nossa cidade continuam em área de risco, sem atendimento. Por quê? Porque chega aqui na casa para poder ter andamento mais rápido e fica sendo empacado, né, por um erro de digitação. Eu acho isso injusto, um mínimo desumano, e que a emenda, eu peço aos novos colegas que a emenda do novo vereador seja corrigida para não precisar voltar esse projeto, para poder registrar a outra reunião para votar um projeto por um erro de digitação, não por maldade, eu gostaria de falar. Muito obrigada. Em discussão. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam com o mesmo, como está o projeto de lei com a emenda, com a nova redação, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade do presidente, exceto de Pedro Osório. Abstenção, desculpa. Passaremos agora para a discussão e votação em segundo turno. O projeto de lei 007/2014, que dispõe sobre denominação de vias públicas, Rua Antônia Guedes do Santo, proposição do vereador Nota Ferreira. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam com o mesmo, permaneçam como estão. Projeto de lei 007/2014, aprovado em segundo turno, por unanimidade dos presentes. Passaremos para agora a discussão e votação em segundo turno. O projeto de lei 008/2014, que declara de utilidade pública a entidade, serviços de promoção à criança e adolescente e jovem, proposição do vereador Aroído Saraiva. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam com o teor da mesma, permaneçam como se encontra. Projeto de lei 008/2014, aprovado em segundo turno, por unanimidade dos presentes. Passaremos agora para discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 009/2014, sobre abertura de crédito especial ao orçamento vigente do exercício 2014. Proposição do vereador, proposição do prefeito municipal. Em discussão. Mais uma reabertura de crédito, mostrando o superplanejamento de 2013, né? Ou seja, toda hora abertura de crédito. Mais uma vez o valor é 30 mil. Eu não estou falando que isso é feito de maneira maldosa, mas a gente tem que começar a ter um olhar maldoso, mesmo as coisas que não são maldosas. É 30 mil, 30 mil, 30 mil, se botar 300 mil a gente questiona, né? Vai de 30 em 30, chega em 300 mil, chega em 3 milhões, chega no buraco que o Januário está. Aqui coloca uma lei federal que eu questiono se foi analisado. O artigo 1, ele toca aqui, ó, conforme o artigo 42 da lei federal
4320 de 64. Outra questão, os 30 mil estão sendo retirados da defesa contra intempéries. Então quer dizer que a gente não vai ter intempérie mais não. Então calamidade pública acabou. Não vai ter chuva, não vai ter seco, não vai ter mais nada não. Pode tirar das intempéries. Então é uma coisa questionável, né? A gente tem que ter esse olhar crítico, porque se tudo aqui foi feito na boa intenção, o dia que não foi a gente está treinado. O dia que não foi a gente está capacitado, qualificado. Se a gente não começar a treinar agora, nunca chega lá. Eu questiono também que a prefeitura tem a obrigatoriedade conosco de anexar os projetos que a gente não tem acesso dessa Casa Legislativa. Eu não posso exigir o que está no acervo da Câmara. Isso eu tenho obrigação moral, profissional de ir lá e pegar. Mas aqui fala que isso é um convênio entre a Prefeitura de Januário e o Instituto de Ciências Biológicas do UFMG para atender as exigências do sistema de contas dos municípios SICOM. Cadê esse convênio? É para renovar. Antes ele era de que valor? E se um dia ele foi de 1.000? Se um dia ele foi de 10 mil? Isso não pode multiplicar por 30, por 3, não. Eu tenho que ter noção do passado para analisar o presente, melhor viver o futuro. E a gente viveu esse convênio em outros tempos, que valor? Ah não, é 30 mil, tudo bem. Então você fala que hoje você compra um prato, chegar um prato de comida, você fala, vou pagar 100 reais. Um dia você pagou 6 reais no PF. Você tem que ter noção do passado para arcar com o presente. A gente não tem noção de como é esse convênio. No passado tem um convênio que a gente recebeu, eu avalio isso como um mínimo desrespeito. E mais uma vez eu sinto que não tem base para ser voltado o projeto, é no mínimo uma extensão. Eu agradeço pela sua licença. Em discussão, com a palavra vereador Manuel Marques. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, distinta assistência mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, eu volto a essa tribuna para falar sobre esse pedido de abertura de crédito especial. É outro projeto que também não é previsto no orçamento do município. Por isso que eles estão pedindo essa abertura de crédito, que é para um convênio com o FMG, com o município, para que a universidade informe ao Tribunal de Contas as contas do município, para melhor transparência, que essa é uma informação diária do município. E é um convênio que é de 30 mil reais, que é por ano que esse convênio é pago, e é retroativo a janeiro. Então, foi passado pelas comissões, a gente já votou lá em primeiro turno, nas comissões, e eu quero manifestar aqui meu voto também a favor, pelo fato de ser um convênio que vai trazer mais transparência para o nosso município, de estar informando as despesas diárias do município. Então, meu voto é a favor para que esse convênio seja concretizado retroativo a janeiro, com a Universidade de Minas Gerais, o FMG. Muito obrigado. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Projeto de lei 009. Projeto de lei 009/2014, aprovado em primeiro turno, exceto com o voto do vereador Pedro Osório. Quero deferir todos os pedidos. Quero agradecer a presença de todos. Quem escreveu?
não vem com fogo de palha aqui comigo, que não funciona. Não foi assim que as pessoas começaram aqui, não. Quem se inscreveu para o grande expediente da reunião passada? Quem foi o primeiro? O Luiz escreveu na minha frente. Não, eu quero, não. Cada um vai falar, pode dar licença, por favor, vereador, um minutinho. Cada um vai ser apresentado pela ordem. Quem se inscreveu primeiro? Vereador Silas? Segundo, Aloísio. Terceiro, Pedro Osório. E o quarto, Jota? Então, quero liberar o vereador aqui, por problemas pessoais e de saúde, está liberado da reunião. Mas a qualquer outro aí também no grande expediente, fica à vontade para estar liberado. Com a palavra, o vereador Silas, do São Joaquim. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, colegas vereadores. Eu quero aqui explanar aqui meus sentimentos. Há muito tempo a gente deixa de conversar, esclarecer os momentos. Então eu estou aqui para que nós vereadores, nesse momento, a gente tome uma atitude de vereador. A maneira que agimos e somos define a sociedade em que queremos ser. As atitudes sociais, éticas, religiosas e políticas, por isso somos responsáveis por uma sociedade melhor. A receita para ser correta, cada um traça o seu próprio caminho, como ator no processo de transformar os valores da vida em valores culturais, em desenvolvimentos sociais, econômicos e políticos, buscando cumprir com o nosso dever com o semelhante. Estou nesta casa de leis para servir a sociedade e garantir o direito dos cidadãos de Januário. Direito dos cidadãos de Januário à vida, uma vida digna de respeito, valores, prosperidade e desenvolvimento. A base e o alicerce da família na construção de uma sociedade melhor. Tenho certeza, senhores edis, que juntos, com responsabilidade na qual fomos escolhidos para representar o povo nesta casa legislativa, podemos corrigir todos os erros que está sendo praticado pelo Executivo nesta administração. Não podemos aceitar esta injustiça cometida contra o povo e a sociedade. É nosso dever e é o nosso trabalho, senhores vereadores. O que vem acontecendo já está passando dos limites de tolerância e os abusos cometidos com os nossos cidadãos januarenses. Precisamos de melhorias e de serviços e projetos para as regiões urbanas e rurais do nosso município. Não foram feitos, por isso precisamos, senhores vereadores, descobrir, apurar, corrigir
para onde está indo o dinheiro público do povo, do município de Januário, que é o dinheiro da educação, saúde, transporte e obras. Precisamos dar resposta para a população desse município que nos confiou o seu voto. Não vou manchar a minha honra, a minha dignidade, por pessoas que não têm respeito, não têm consciência pelo seu próximo, pela sua família. Vamos juntos, nobres colegas, trazer a esperança, a confiança e a liberdade de um sonho de realização para os nossos irmãos. Então, vereadores, um pedido simples, mas há quanto tempo a gente vem sendo empurrado aqui pelo executivo, empurrado com falsas ações, falsas palavras, com promessas, e tudo que nós fazemos nós não temos resposta. Parece que nós não estamos agindo o necessário para que as coisas aconteçam, que seja apurada a verdade e para que as coisas realmente funcionem. Então nós temos que ter essa consciência de trabalharmos juntos, não de afastar ou ser contra ideias que não está correta com o pensamento do povo, né? Nós estamos aqui para isso. Então, o que o executivo deixa de fazer, nós não podemos aceitar, porque todos os pedidos e projetos que fizemos até hoje, não tivemos resposta. E reuniões pouco está adiantando, porque há uma falsidade muito grande, né? E o povo não vai entender, porque nós temos que representar dando os resultados, né? E se nós não trabalharmos corretamente e não der resultado, nós também está, às vezes, pior do que o executivo, porque o legislativo é para corrigir o executivo, né? E eu quero também falar sobre um momento de pronunciamento aqui que foi feito contrariando nós representantes do legislativo aqui, que nós, ao adiarmos a nossa comissão prefeito de valor, de trabalho, eu acho que isso não está contra a nossa lei orgânica, porque as nossas comissões, nós que votamos, nós pode sim, por unanimidade, adiar ou aproximar mais as decisões. A questão que eu fui em Montes Claros a convite e fiquei muito feliz porque foi lançado um grande projeto ali do governador para a agricultura familiar. E os vereadores que ali esteve estavam à procura de melhoria e de benefício para o seu povo, buscando projetos que aqui nós não temos. Então, por que essa ação está errada? Me desvalorizando o meu trabalho, falando que eu estou tirando aproveito, eu não preciso de aproveito nenhum, nem do legislativo, nem do executivo. Eu quero aproveito sim, para me dar resposta ao povo que precisa dos projetos. Por isso que eu fui lá buscar projetos, trabalhando. Então eu não sou um vereador João Ninguém aqui não, né? Me desvalorizando, eu fiquei sentido com isso, né? Não estou tirando aproveito, que aproveito esse, trabalhando para o executivo, trabalhando para o povo, apresentando meu trabalho. Eu estou tirando aproveito de quem? De quem? Isso não existe, gente. Isso é me desmoralizar, chamar eu de vagabundo, né? Essa aqui entre nós não pode acontecer essas coisas, não.
Eu estou a serviço do meu povo. Não estou a serviço de favores nem vontade de ninguém, nem pelo menos do executivo nem do legislativo. Eu estou fazendo o que é de direito, o que é certo, e dentro da lei orgânica e do regimento interno. Eu agradeço, muito obrigado. A palavra do vereador Aloysio. Boa noite, cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, os nobres colegas. Não, senhor presidente, eu venho aqui nessa tribuna, nesse momento do grande expediente, chamar a atenção para cada um de nós, que como a reunião foi transferida, né, para hoje, ela foi dando continuidade para hoje, e na primeira nossa reunião, logo após o carnaval, nós, não só da Igreja Católica, mas também com outros movimentos, outras igrejas que aderem à Igreja Católica, como nós todos sabemos, todo ano ela lança uma campanha, que é a campanha da fraternidade. E esse ano, a igreja está lançando, né, a campanha Fraternidade e Tráfico Humano. Na hora que nós pensamos que isso não acontece aqui na nossa região, e acontece. E nós temos que ter a coragem de denunciar. Então a campanha da fraternidade nos convida, principalmente a cada um de nós brasileiros, a refletir as situações das injustiças que vão contra a dignidade humana, com o tema Fraternidade e Tráfico Humano. O lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. A campanha da fraternidade abordará questões como o tráfico de órgãos e de pessoas que exploram o trabalho infantil, e principalmente o trabalho escravo, que muitas vezes acontecem nas nossas zonas rurais, que o trabalhador ele é explorado com o seu serviço, né, ganhando muito pouco. Isso se chama também de exploração do trabalho escravo. Há pouco tempo aconteceu aqui próximo da nossa cidade de Unai, né, que os fiscais, né, do trabalho foram mortos exatamente porque tinha fazendeiros grandes explorando do nosso povo. E nós temos que ficarmos atentos a isso e denunciar. E tem mais, que é o pior, que está acontecendo muito com os nossos jovens, nossos adolescentes, que é a exploração sexual, que é o maior que acontece principalmente na nossa região. E vendo isso, a campanha nos alerta para esse ano exatamente porque nós temos a coragem de denunciar, pois a campanha começou lá no dia 5 de março. Então, nesse período quaresmal, né, não podemos, né, assim, não pode ser insensível à situação que atende contra a dignidade das pessoas humanas e seus direitos fundamentais, como o tráfico humano, que é uma das questões sociais mais graves da atualidade. O nosso Papa Francisco se referiu a essa prática criminosa como uma vergonha para as nossas sociedades, que se dizem civilizadas. É um crime que clama aos céus, pois a igreja, principalmente aqui no Brasil, tem um histórico de pioneirismo no enfrentamento do tráfico humano, pois desde 1975 conta com a Comissão Pastoral da Terra para enfrentamento de uma das formas do tráfico humano, pois o trabalho escravo, hoje esse enfrentamento tem aliados em pastorais ligados à mobilidade humana no campo e na cidade, e na rede internacional de religiosos. É um grito pela vida nas comissões de justiça e paz. Isso é acompanhado e articulado pela CNBB e pelo grupo de trabalho de enfrentamentos ao tráfico humano. A interpelação advinda do sofrimento dos mortos irmãos e irmãs, mais cruel situação de tráfico humano em suas diversas modalidades, e é o empenho das organizações de nossa igreja, que é conduzida pelos bispos e que escolhe esse tema há mais de 3 anos, que a igreja vem discutindo esse tema para que ele entre esse ano e que nos alerta. Podemos ver rosto de novos pobres que a globalização faz emergir. As sociedades capitalistas são caracterizadas por
os quais elegam um grande número de pessoas às periferias, onde não tem acesso a serviços essenciais e a meios que os preparem para as exigências do mercado de trabalho. Por isso que a igreja, por isso que a Mitra está pedindo esse terreno exatamente para poder, fazer essa formação com os nossos jovens, principalmente naquela área do CAIC, que é preparar eles para que eles tenham no futuro uma vida melhor, para que eles tenham, porque a Mitra, a Igreja Católica, já vem há muito tempo fazendo esse tipo de trabalho. Então, uma das grandes finalidades que tem nesse terreno no bairro São Francisco é exatamente esse: formar os nossos jovens para que eles tenham um futuro melhor, para que eles não sejam explorados pelos grandes empresários que querem só saberem de ganhar dinheiro e esquece do ser humano, esquece da pessoa humana. E nós temos sim que dar oportunidade a esses jovens, mas também incertezas na precarização das condições de trabalho. Outro fator de vulnerabilidade é a migração. Muitas pessoas acalentando o desejo de melhoria das condições de vida ou obrigadas pelas dificuldades do contexto em que vivem em aventuras em busca de trabalho. Quantos jovens nossos aqui hoje estão saindo de Januária e estão morando em Belo Horizonte, morando em São Paulo, e muitos deles não tiveram essa oportunidade, aqui estão imigrando para outras cidades, outras capitais. É muito triste para nós e podemos perceber que Januária, o número da população, vem caindo. Por quê? Porque os nossos jovens estão imigrando para trabalhar em outras capitais. E assim também outras religiões, e principalmente outros países, estão aderindo a esse tema e estão participando. No texto base da campanha da Fraternidade de 2014, há um conjunto de ações referentes ao enfrentamento do tráfico humano. A primeira é ajudar as pessoas a perceberem que o tráfico humano é uma dura e cruel realidade e não mera lenda. A segunda aposta para empenhos na prevenção, sobretudo com relação aos grupos mais visados pelos aliciadores, pessoas em situações de vulnerabilidade socioeconômica ou de imigração, mulheres jovens. A terceira ação é cuidar das vítimas, pois passam por um processo de desumanização que as tornam mera mercadoria e são vendidas, presas e exploradas em atividades exaustivas ou contra a vontade própria. Precisam de acolhida e auxílio para se integrarem na vida social. A quarta ação é a denúncia fundamental para o enfrentamento desse crime, pois grande parte das vítimas ou quem tem parentes sobre o tráfico muitas vezes permanece em silêncio devido às ameaças. As denúncias devem ser encaminhadas aos órgãos oficiais e competentes que disponibilizam os números de telefone, pois temos aí o número 100 e o número 180. Quantas famílias deixam realmente de denunciar por medo e por pressão, principalmente dos criminosos, esses que querem se explorar? Temos organismos internacionais credíveis dizem que essas atividades arrecadam cerca de 30 milhões de dólares ao comercializar mais de 2 milhões de pessoas por ano. No entanto, é surpreendente que um crime com essas proporções permaneça nos porões da sociedade, quase invisível. É bem recente o esforço dos Estados para o enfrentamento dessa dura realidade, que somente será efetiva se a sociedade como um todo aderir a essa iniciativa. Precisamos que nós todos aderimos a essa iniciativa. É por isso que a campanha desse ano nos convida a estar aderindo. E nesse sentido, antes de apresentar formas de combate, é oportuno motivar as pessoas, lembrando-as que somos todos irmãos e corresponsáveis uns pelos outros. É oportuno relembrar uma homilia do nosso Papa Francisco, proferida lá na Itália, na qual denunciava que a cultura do bem-estar leva a indiferença diante das necessidades e sofrimento dos outros. A superação do tráfico humano depende do empenho de cada um e
de todos os setores da sociedade, pois é um problema que diz respeito a todos. Então é para isso, com essas 4 linhas, que a campanha da fraternidade desse ano nos convida a refletir e também nos convida a participar e não ficar calado e denunciar realmente esses que gostam, que querem explorar, principalmente o pobre, o mais fraco. E quero aproveitar também e agradecer os nobres colegas por esses 15 meses que eu fiquei aqui nesta casa como líder do governo, que aprendi muito e vocês me ajudaram bastante, pela primeira vez ser o meu primeiro mandato e logo de cara pegar essa grande responsabilidade. Então, agradeço muito a vocês por ter, durante esse período, esses 15 meses, colaborado, ajudado, e muitas vezes em alguns embates que nós tivemos, mas cada um tendo a sua razão, cada um que é aqui nesta casa, é uma casa que nós debatemos bastante, discutimos e chegamos num ponto comum. Então, que é para ser esse ponto comum para o bem do nosso povo. Então, meu muito obrigado. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Osório. Então, bem rapidamente, para não cansar ainda mais, eu penso que lá fora a gente tem que ter uma postura amigável, mas aqui dentro não pode existir favor, aqui dentro não pode existir ajeito, aqui dentro não pode existir gentilezas, Aqui dentro não existe nenhuma tendência, O vereador fez uma ênfase maravilhosa na questão religiosa. A gente tem pessoas que representam essa categoria aqui, magnânimas, como são os líderes, mas todo o grupo a gente tem que analisar de maneira pessoal. No mundo, você vê o Papa discutindo a questão da pedofilia na igreja. Então a gente tem que ser imparcial, analisar todos os grupos têm erros, os problemas não estão com os rótulos, os problemas estão com os conteúdos, os problemas estão com os partidos, estão com os seres humanos que estão dentro dos partidos. O problema não está com um time, com a camisa do time de futebol, é quem veste a camisa que tem o problema. Então a gente tem que adquirir esse grau de elevação interna para poder ser melhor representantes de todos. Eu gostaria de parabenizar também todos os colegas que aguardaram a fala do Silas, a fala do Luiz, a minha, que vou aguardar da Renata. Penso com uma postura muito elevada, ficar comportadamente no grande expediente. E para tirar a Januária do buraco, eu encerro colocando que se faz necessário de cada um desenvolver liberdade para ter peito e pulso e firmeza para tomar algumas ações que, de certa forma, não são populares, mas que são necessárias, como os nossos pais, aquelas pessoas que nos amam, que não querem o nosso bem, sempre tiveram. E nisso a gente tem que desenvolver discernimento. A gente teve vários projetos aqui de CRI nomeia, nome de escola, CRI nomeia. A gente entendeu aqui, eu pelo menos, depois de uma análise criterioso, que isso é para regulamentar junto ao Estado, que a escola existe no âmbito municipal. Mas para uma pessoa externa, CRI nomeia na boca das urnas, em ano eleitoral, parece que está criando aquele monte de escola, Por que não fez isso ano passado? Então eu enxergo que isso deve ser olhado com um olhar mais crítico, de maior discernimento, que ano de eleição é CRI nomeia 100 escolas. Eu entendi que é com regulamentação, mas isso ao olhar assim, superficial. Em ano de eleição CRI nomeia 1000 escolas. A gente viu que o último governo, de fato, tentou criar e nomear e deixou aí os prejuízos para uma população que pouco tem. E de fato, agora me despedindo, eu quero colocar principalmente para meus colegas que o tempo que me resta, não sei quanto tempo que é aqui dentro, esse tempo eu quero usar com muita liberdade de atuação, porém jamais uma questão pessoal. A gente tem uma postura super amigável lá dentro, mas aqui dentro eu não tenho amigo, eu não tenho favores, não tenho gentilezas. Eu quero, dentro do possível, entender a lei e aplicar a lei. E de uma forma igual para todos, conforme pede a Constituição e eu sinto que pede a lógica. Então eu gostaria de não conduzir nada do lado pessoal, não. Eu, por exemplo, o Jota sabe tanto que eu amo ele e vou partir para cima aqui, como eu parti hoje, eu vou partir ainda mais, se eu não gostar das coisas. E lá de fora, assim, uma pessoa, se fosse uma pessoa, o meu pai, da mesma forma ou mais, Pai, às vezes a gente agride até mais por incoerência,
Então, eu só gostaria de separar isso com os meus colegas. Eu tenho uma postura super amigável com todos, não é um lado pessoal, mas aqui dentro a gente é representante público de todos, ponto final. Um grande abraço e até sempre. Eu quero aproveitar. Desculpa. Eu quero aproveitar a oportunidade e, na fala do vereador Pedro Osório, quando ele se dirige a Jota, quando se dirige a Jota, se dirige a todos os colegas, a respeito de lá fora ter amizade e que aqui dentro nada de gentileza. Aqui dentro também tem que haver gentileza. Tem apenas que prevalecer o bom senso e o entendimento e o respeito. Mas a gentileza faz parte do caráter do cidadão, do homem. Entendeu? Lá fora nós temos os embates, aqui podemos ter os embates, mas embates respeitosos. É assim que tem que ser na nossa casa, porque as diferenças são naturais, né? Ninguém é igual mesmo, ninguém vai ter que ficar com raiva do outro. Agora, quando parte para ofensa, para a questão pessoal, aí não será permitido dentro da casa, enquanto eu aqui for presidente dessa instituição. Mas eu não tenho nada contra ninguém, eu acho que todo mundo é amigo, eu gosto de todos, mas a forma respeitosa, fui ali pedir desculpa a Jota ainda há pouco, porque eu não entendi a forma como eu estou. Fulano assim, fulano é legal. Não, eu queria só que cada um se pontuasse, porque a lista, ela ficou na minha sala e eu não trouxe. E eu sou sincero, não sabia quem havia se inscrito. E a última das nossas colegas a se inscrever foi a Renata. E abriu mão de falar, por motivos pessoais, né? Ela estava dizendo um pouco mais cedo e saiu. Mas eu queria agradecer a todos, os debates das ideias são perfeitamente normais, cabe sempre nessa casa. Quero o carinho de todos, sejam todos bem-vindos e a casa de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Outra coisa, lembrando que a próxima reunião com a vista pedida pelo nosso colega vereador Pedro Osório será no dia 25, certo? Muito obrigado, gente.